Então, o que a geografia estuda? Acho que essa é a questão mais difícil de ser respondida, porque cada professor vai ter uma resposta diferente e cada pesquisador de geografia vai ter uma resposta diferente. Eu cheguei à conclusão de que a geografia estuda justamente a espacialização das relações humanas. Então, como que as pessoas interagindo entre si vai espacializar no ambiente que ela vive, indo desde o lugar em que ela vive, do bairro onde ela mora, até o território em que ela habita. Sobre o campo de conhecimento da geografia, existe algumas dúvidas sobre o que faz o licenciado em geografia. Tem um dado muito interessante que a geografia é a ciência que estuda o espaço. E o que é o espaço? Nos últimos 20, 30 anos, vem se consolidando no pensamento brasileiro, da geografia brasileira, de que o espaço seria justamente a relação que existe entre a sociedade, o ser humano, e o ambiente que cada indivíduo vive. Esse tipo de pensamento ganhou métodos próprios, ganhou uma filosofia própria. Tanto que no Brasil nós temos, com o professor Milton Santos, o equivalente ao Prêmio Nobel da Geografia, né, para esse grande pensador, né, um grande pensador do Brasil e do mundo. Nesse sentido, o que você que está vendo esse vídeo precisa saber? Nós não vivemos mais naquele pensamento de que a geografia é ler mapa, é decorar coisas, nada disso. O nosso pensamento é que você possa conhecer as variáveis que envolvem a sociedade para que, de alguma maneira, consiga refletir, discutir e conseguir explicar a realidade que está posta. Então, as questões de ordem ambiental, por que tem um aquecimento global? Então, você vai ter disciplinas específicas para entender isso. Por que existem os problemas políticos? Nós vamos ter disciplinas para discutir isso dentro do curso de licenciatura em geografia. Por quê? Porque o indivíduo que se propõe a se tornar licenciado nessa área, ele vai adquirir uma gama de conhecimentos para depois transmitir para os diversos níveis de educação, desde as crianças até, passando pelos adolescentes, os jovens e os adultos, para que, pouco a pouco, essa transmissão de informação permita que o seu aluno, né, o seu futuro aluno, ele possa dar conta de entender a realidade que ele se envolve e, em última instância, adquirir o que temos de mais importante enquanto valor da sociedade, que é a cidadania. Sim, a partir do conhecimento geográfico, os indivíduos adquirem cidadania para que possam exercer de uma maneira, digamos assim, mais adequada os seus direitos e os seus deveres. A geografia, ela conecta, basicamente, o mundo dos seres humanos, o pensamento humano, com o seu espaço produzido. Em outras palavras, só existe espaço se existem seres humanos. Nós influímos na configuração do planeta Terra de várias maneiras e de acordo com diversos critérios. Que critérios são esses? Você tem o clima, você tem o meio físico, você tem outras sociedades com as quais você interage, ou seja, aí entra no campo da política, da geopolítica também. Então você tem uma série de fatores que entram nesse trabalho, né, e que são de interesse da geografia. Então o geógrafo e o licenciado em geografia vai estudar o que exatamente? Vai estudar esses diversos aspectos, desde a geografia urbana, rural, a geografia cultural, entrando também na área do meio físico, com climatologia, geomorfologia, biogeografia, né? Então, não é apenas uma questão de distribuição, né, dessas coisas, né, desses fatos geográficos, mas o que é o de maior interesse do estudante de geografia, na hora que ele estuda, é exatamente a união dessas coisas, como essas coisas trabalham em um sistema, basicamente. Então, quando você estuda geografia, você começa a criar uma mentalidade que é sistêmica. Ser professor, de maneira geral, é você construir uma nova geração, pensar no futuro. É uma área muito enriquecedora pessoalmente, pois você vai ter várias oportunidades de conhecer pessoas novas, histórias novas, lugares novos. A geografia, a gente fala muito do relevo,
Às vezes um aluno não tem a oportunidade, não tem o conhecimento de uma Cordilheira dos Andes, do Himalaia, mas conhece um morro do bairro. Então, você vai estar sempre aprendendo, mesmo depois de formado, trabalhando, você vai estar sempre aprendendo. Por isso, ser professor de geografia é muito bom. A ciência geográfica, ela é muito abrangente, devido que nós temos um domínio de N ciências agrupadas dentro da geografia. O curso de geografia, ele é dividido em geografia física e geografia humana, onde nós podemos trabalhar de maneira integradora a elas, relacionando e analisando o espaço, né? A conjuntura do estudo da geografia, ela está coligada com as relações naturais e físicas do planeta. E também, na particularidade humana, a gente trabalha com as relações políticas, sociais, econômicas e socioambientais.